Seja você um rosto novo, ou alguém que já caminha conosco, bem-vindo. Seu coração buscou um porto, onde a verdade não é vendida, mas revelada. Este é o canal Segredos dos Salmos, e nosso lema pulsa. Salmo 15. A única chave para uma vida inabalável. Destrave a paz que você só encontra aqui. Não perca. Você chegou até aqui porque sente que a fé que te ensinaram talvez não liberta. Quantas feridas abertas por uma religião que prometeu o céu, mas entregou pesos. Cansado de rituais vazios, de promessas que nunca se cumprem. Eu vejo essa sede por algo mais profundo, que não possa ser manipulado. Não vamos te dar respostas prontas, mas te guiar para que você as encontre. Vamos desvendar a Bíblia, um mapa para a verdadeira liberdade. E a fé inabalável. É herança para quem rompe com o que aprisiona. Está pronto para derrubar essas grades invisíveis? O que você perde para ganhar a paz? Você lembra daquela busca ardente? Do dia que seu coração clamou por algo maior? Aquele vazio que nenhuma pregação encheu, nenhuma promessa religiosa preencheu? Você entregou sua alma, seu tempo, sua esperança a um lugar que dizia ter todas as respostas. Mas no fim, o que sobrou foi um gosto amargo, uma sensação de ter sido usado, manipulado. Aquele lugar que devia te levantar te derrubou, não foi? Eles prometeram liberdade, mas te amarraram com regras que sufocavam. Falavam de amor, mas exerciam um controle que te roubava o ar. Você sentia a verdade escapar por entre os dedos, enquanto os líderes se elevavam, exigindo lealdade cega, não a essência, mas a sua própria imagem. Não te ensinaram a buscar a Deus com o coração. Te ensinaram a seguir homens, a temer a doutrina, a repetir um ritual que não te levava a lugar nenhum. E a cada passo, você se afastava mais daquela voz silenciosa, daquela certeza que falava direto à tua alma. Parece que o verdadeiro guia sempre te pareceu um sussurro, enquanto o barulho da religião virava um trovão. E você, como tantos, se viu em um beco sem saída, com medo de questionar, medo de ser o rebelde. Eles chamam de obediência, mas não é uma prisão? Uma jaula dourada onde a tua liberdade de pensar, de sentir, de ser autêntico, foi gradualmente roubada? Eles te apontaram para a Bíblia? Sim, mas com os olhos deles, com a interpretação deles, com a manipulação que servia aos interesses deles. Tiraram o poder da palavra viva e transformaram em um livro de regras para te controlar. Mas existe uma verdade que dói, mas que liberta. O que você buscava lá fora, em templos e rituais, estava o tempo todo pulsando dentro de você. Uma chama que eles tentaram apagar, mas que nunca se extinguiu. Aquela inquietação não era erro, era teu espírito clamando, se negando a aceitar a farsa. Era a compaixão te chamando para sair da cegueira do engano. Você não estava sozinho na dúvida. Milhares, como você, sentiram o mesmo aperto no peito, a mesma decepção. Quantas vezes você tentou se encaixar, se forçar a crer no que não fazia sentido, apenas para não se sentir excluído? Quantas vezes a culpa te sufocou por pensar diferente? Essa dor é real, eu sei. Ela te roubou a alegria, a esperança, até mesmo a capacidade de confiar na tua própria intuição espiritual. O sistema te feriu e te fez duvidar da tua própria fé. Mas e se te dissessem que essa ferida é o primeiro passo para a cura, o primeiro grito de liberdade? Você precisa entender que o problema nunca foi a sua busca. O problema foi quem te apontou o caminho errado, quem te vendeu uma fé de prateleira, sem alma, sem vida. Mas a verdadeira vida, a verdadeira fé inabalável, ela não se compra, ela se vive. E ela começa quando você decide quebrar as correntes invisíveis. Mas como? Como um coração ferido encontra o caminho de volta para a sua própria verdade, quando tudo o que conhece é a sombra da religião? Existe um segredo, um pacto de integridade que te tira das mãos desses guias cegos. Uma verdade que poucos ousam pregar. O que você faria se soubesse que a chave da tua paz está num compromisso que vai além de qualquer igreja? Você sentiu o peso da farsa, a dor da manipulação.
essa sensação de ter sido roubado, ela não é um erro. É um chamado, uma bússola interna que se recusa a aceitar migalhas quando há um banquete à sua espera. Te disseram que a porta era estreita, mas não te mostraram que a chave era simples, estava ali, na sua mão, o tempo todo. Por que será que esconderam de você o mapa? A verdade é que a fé não precisa de holofotes nem de palcos. Ela se constrói no silêncio, na honestidade da alma. E eles, os guias cegos, temem essa simplicidade. Preferem a complexidade das regras, dos rituais, porque é nela que se escondem, é nela que controlam. Eles te fizeram crer que a presença de Deus era um privilégio, algo que você precisava merecer através deles. Uma mentira que rouba o seu direito de andar livre. Eles pintaram um quadro assustador do divino, um juiz impiedoso, para que você nunca se sentisse digno, para que sempre precisasse de um intermediário. Mas a voz da compaixão te diz o contrário, não é? Ela te lembra de uma Bíblia que fala de um amor que acolhe, que perdoa, que não impõe fardos insuportáveis. Por que será que essa voz é tão abafada pelos gritos da religião? Essa inquietude que você carrega, essa sede por algo genuíno, ela é a prova de que a sua alma sabe a verdade. Ela sabe que existe um caminho de integridade. Essa palavra, integridade, talvez soe distante, mas é a fundação que eles desmantelaram. É a rocha que a religião institucional trocou por areia, para que você sempre caísse e corresse de volta para a mão estendida deles. Você entendeu o jogo deles agora? A integridade não é perfeição, entende? É inteireza. É quando o que você pensa, o que você fala e o que você faz estão em alinhamento. É quando a sua vida é uma ponte e não um muro. É quando sua oração não é só para pedir, mas para ser ouvido, para ser transformado, para viver de maneira que honra a pureza da sua busca. Mas como construir essa ponte em um mundo que te ensina a mentir, a fingir, a se mascarar? O Salmo 15 é um raio-x da alma íntegra. Ele não te dá uma lista de faça e não faça para te enquadrar. Ele te revela o caráter. Ele desenha um homem e uma mulher que andam na luz. E é isso que tira o poder do anticristo que se veste de religião, que manipula a fé para servir aos seus próprios desejos. Mas será que você está disposto a olhar para o espelho, para a sua própria vida, e ver onde a integridade foi roubada? Ele te mostra como a verdadeira fé inabalável floresce no solo da verdade, não no pântano do engano. Você vai perceber que a paz que você busca não é encontrada em templos, mas dentro de um coração que escolhe ser verdadeiro em cada passo. Mas o que acontece quando a sua própria vida, suas escolhas secretas, gritam o oposto do que você diz crer? Onde começa a sua jornada para reconstruir essa integridade, essa vida que não se vende e nem se curva? O caminho da integridade, aquele que promete uma paz que ninguém rouba, é precisamente o que os chamados guias cegos mais tentam obscurecer. Ele, com sua sabedoria ancestral, apontava para a verdade nua e crua. Mas eles, com suas vestes de santidade e suas máscaras de piedade, preferiam o brilho do palco. Preferiam o controle da multidão ao invés da liberdade do indivíduo. Ele enxergava o coração das pessoas, sentia a sede por algo real, algo que alimentasse a alma. Mas os que se proclamavam guardiões da fé, os zeladores das leis divinas, estavam mais preocupados em manter o povo sob o jugo, controlando cada passo, cada sussurro de devoção. Eles erguiam muros intransponíveis, em vez de construir pontes de esperança. Prometiam um céu distante, enquanto impunham fardos pesados demais para carregar aqui na terra. A vida simples, a conexão direta com Deus, sem intermediários, era uma ameaça real ao império que eles haviam construído. Eles queriam templos cheios, sim, mas não corações transbordando de uma fé inabalável. Não, eles queriam súditos, não filhos. E a Bíblia, que deveria ser a luz para os pés, virou um mapa que só eles podiam ler. Para esses homens, as Escrituras Sagradas não eram um manual de vida para todos.
mas uma ferramenta poderosa para justificar seu próprio poder, para silenciar as perguntas incômodas e as consciências despertas. Cada versículo cuidadosamente selecionado se transformava em uma corrente invisível. Cada doutrina, um dogma inquestionável que servia para afastar as pessoas da verdade genuína e as prender à sua própria versão distorcida da realidade. Ele os via usando a oração como um mero espetáculo público, a penitência como uma exibição vazia, a caridade como uma vitrine para o orgulho. A essência, o âmago da mensagem, completamente perdida no brilho do ouro e na vaidade das palavras vazias. O medo que eles incutiam no povo era a própria base de seu controle, a garantia de que ninguém ousaria questionar sua pretensa autoridade divina. Era um ciclo vicioso de dependência e engano. É por essa razão que ele confrontava esses guias cegos, sem rodeios, sem meias palavras, com uma franqueza que cortava como uma espada. Não os deixava em paz em sua hipocrisia, porque ele sabia, lá no fundo da sua verdade, que o sistema religioso que eles representavam não conduzia à fé inabalável, mas sim a uma escravidão sutil, porém profunda. Eles se opunham de forma veemente ao caminho simples e puro da verdade, porque esse caminho não gerava lucros materiais, não enchia seus cofres com dízimos e ofertas, e, principalmente, não alimentava o ego insaciável deles. Para ele, eles eram como sepulcros caiados, reluzentes e belos por fora, mas por dentro, repletos de podridão, engano e morte espiritual. E o que isso significa para você, que talvez ainda esteja preso ou se sentindo sufocado por essa mesma estrutura nos dias de hoje? Significa que a verdadeira liberdade começa no momento em que você decide reconhecer o veneno, em questionar com coragem tudo o que te foi imposto sem reflexão. O que você fará quando o próprio pastor se revelar um lobo faminto disfarçado? Essa cegueira religiosa, essa manipulação sutil e sorrateira, ela ainda existe. Ela se disfarça com novos nomes, muda de forma e de roupagem, mas o coração dela, o cerne de sua intenção permanece o mesmo: controlar para dominar, escravizar para usufruir. Mas como distinguir a voz verdadeira em meio a tanto barulho de pregações vazias, em meio a tantos que ainda tentam te convencer de que eles são o único caminho, a única porta para Deus? O que acontece, meu irmão, quando o lobo se veste de ovelha e a verdadeira fé parece estar em completo silêncio, abafada pelo clamor da falsidade? E se a chave para tudo isso estiver em algo tão simples, tão esquecido, que você nunca imaginou? Você se sente no limite, não é? Pendurado entre a desilusão do que te venderam e a esperança de algo genuíno. A promessa de uma paz inabalável parece um eco distante, um sussurro perdido em meio ao barulho da vida. Eles, os ditos pastores, te fizeram crer que o acesso ao sagrado era complexo, que exigia rituais complicados, um preço alto a pagar. Mas e se a porta para essa vida plena fosse tão simples, tão óbvia, que eles fizeram questão de escondê-la bem debaixo do seu nariz? Pensa comigo, se a verdadeira fé fosse sobre rituais e dinheiro, ele mesmo não teria sido o primeiro a se ajoelhar diante dos templos suntuosos, a obedecer às regras que oprimiam o povo. Mas não foi isso que ele fez. Ele olhou para o coração, sempre. E é exatamente isso que o Salmo 15 te oferece. Um mapa claro, sem rodeios, para morar na presença de Deus com ousadia. Mas não é um mapa para qualquer um. É para quem está cansado de fingir, cansado de se esconder. Você está disposto a encará-lo? Esse salmo não é um conjunto de leis para te aprisionar. É um espelho. Ele te convida a olhar para dentro, para a essência do seu ser. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A pergunta é direta, quase assustadora na sua simplicidade. Ela não pergunta sobre quem tem o maior título, quem frequenta a melhor igreja ou quem oferta mais. Ela pergunta sobre o caráter. Uma pergunta que confronta a religião que te enganou, não é mesmo? Quem subirá? Quem é esse homem, essa mulher,
que pode andar lado a lado com o Criador sem medo, sem culpa, sem o peso da condenação que a religião te impôs. A resposta não está em um sermão eloquente, nem em um seminário de teologia. Está na tua vivência, no teu dia a dia. É sobre a verdade que você fala, sobre a integridade que você escolhe. Você já sentiu a urgência de viver essa verdade, mesmo que ela doa? O Salmo desvenda um contraste chocante entre o que te disseram e o que realmente importa. Eles valorizam a aparência, a quantidade de membros, o tamanho do prédio. Mas o Salmo fala de um coração que não esconde o que sente, de uma boca que não mente. Ele te tira do campo de batalha das aparências e te joga no campo da autenticidade. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Você ouviu isso? A verdade no coração. Não nos lábios, não na fachada. Essa é a fé inabalável que eles tentaram te roubar. Uma fé que não se compra, não se negocia. Ela é construída com cada escolha honesta, com cada palavra verdadeira, com cada ato de justiça. E isso, meu irmão, assusta os guias cegos. Assusta quem lucra com a sua ignorância, com a sua dependência. Porque quando você descobre que a chave está em você, na sua integridade, o império deles começa a ruir. Ele que andava entre nós, o Messias, sempre confrontou a hipocrisia, não a fé genuína. Ele sempre buscou corações transparentes. Então eu te pergunto, você está pronto para despir todas as máscaras que a religião te fez usar? O que te impede de ser esse homem, essa mulher, que o Salmo 15 descreve? E o que acontecerá quando você descobrir que a verdadeira oração é a vida que você leva e não apenas as palavras que você pronuncia? Você sentiu o peso da farsa, a dor da manipulação, essa sensação de ter sido roubado. Ela não é um erro, é um chamado. Uma bússola interna que se recusa a aceitar migalhas quando há um banquete à sua espera. Te disseram que a porta era estreita, mas não te mostraram que a chave era simples. Estava ali, na sua mão o tempo todo. Por que será que esconderam de você o mapa? Pensa comigo, se a verdadeira fé fosse sobre rituais e dinheiro, ele mesmo não teria sido o primeiro a se ajoelhar diante dos templos suntuosos, a obedecer às regras que oprimiam o povo. Mas não foi isso que ele fez. Ele olhou para o coração, sempre. E é exatamente isso que o Salmo 15 te oferece. Um mapa claro, sem rodeios, para morar na presença de Deus com ousadia. Mas não é um mapa para qualquer um. É para quem está cansado de fingir, cansado de se esconder. Você está disposto a encará-lo? Esse salmo não é um conjunto de leis para te aprisionar. É um espelho. Ele te convida a olhar para dentro, para a essência do seu ser. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A pergunta é direta, quase assustadora na sua simplicidade. Ela não pergunta sobre quem tem o maior título, quem frequenta a melhor igreja ou quem oferta mais. Ela pergunta sobre o caráter. Uma pergunta que confronta a religião que te enganou, não é mesmo? Quem subirá? Quem é esse homem, essa mulher, que pode andar lado a lado com o Criador sem medo, sem culpa, sem o peso da condenação que a religião te impôs? A resposta não está em um sermão eloquente, nem em um seminário de teologia. Está na tua vivência, no teu dia a dia. É sobre a verdade que você fala, sobre a integridade que você escolhe. Você já sentiu a urgência de viver essa verdade, mesmo que ela doa? O Salmo desvenda um contraste chocante entre o que te disseram e o que realmente importa. Eles valorizam a aparência, a quantidade de membros, o tamanho do prédio. Mas o Salmo fala de um coração que não esconde o que sente, de uma boca que não mente. Ele te tira do campo de batalha das aparências e te joga no campo da autenticidade. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Você ouviu isso? A verdade no coração. Não nos lábios, não na fachada. Essa é a fé inabalável que eles tentaram te roubar. Uma fé que não se compra, não se negocia. Ela é construída com cada escolha honesta, com cada palavra verdadeira,
com cada ato de justiça. E isso, meu irmão, assusta os guias cegos. Assusta quem lucra com a sua ignorância, com a sua dependência. Porque quando você descobre que a chave está em você, na sua integridade, o império deles começa a ruir. Ele que andava entre nós, o Messias, sempre confrontou a hipocrisia, não a fé genuína. Ele sempre buscou corações transparentes. Então eu te pergunto, você está pronto para despir todas as máscaras que a religião te fez usar? O que te impede de ser esse homem, essa mulher, que o Salmo 15 descreve? E o que acontecerá quando você descobrir que a verdadeira oração é a vida que você leva, e não apenas as palavras que você pronuncia? Você já se perguntou por que a verdade sobre a sua fé é tão difícil de enxergar? Como é possível que a mensagem mais simples, a compaixão mais pura, tenha sido sequestrada por estruturas tão complexas e muitas vezes cruéis? Eles ergueram catedrais, criaram rituais pomposos e transformaram a busca por Deus em um jogo de poder, onde o maior perdedor é sempre você. Mas a verdade, meu amigo, é uma lâmina afiada. E quando ela corta o véu do engano, não há mais como voltar. Pense nos discursos vazios que você ouviu. Quantas promessas de prosperidade em troca da sua última moeda? Quantas ameaças de condenação se você ousasse questionar? Eles te mantiveram cativo com um medo disfarçado de respeito. E a oração? Ah, a oração virou um teatro. Você ora para impressionar, para mostrar que é santo, não para se conectar com o Criador. E eles observam com um sorriso, enquanto você se consome nessa performance, esgotado e vazio. A mentira religiosa não se esconde apenas em altares luxuosos. Ela se aninha nas pequenas frases, nos julgamentos disfarçados de doutrina, na cobrança por uma perfeição que nem mesmo eles alcançam. Ela te faz sentir culpado por cada dúvida, por cada questionamento que surge no seu coração. E por quê? Porque um coração que questiona é um coração que busca a verdade. E a verdade é a maior inimiga do sistema que se alimenta da sua cegueira. Ele, que andava entre nós, falava de ovelhas sem pastor. Ele via a dor, a confusão nas pessoas que eram exploradas, usadas, abusadas pela religião da época. E hoje, a cena se repete. As mesmas vozes que prometem o céu te amarram à terra com culpa e exigências. Elas te desviam da Bíblia, te ensinam a ler apenas o que convém e te impedem de encontrar por si mesmo a fé inabalável que está lá. Essa é a essência do anticristo disfarçado de luz, entende? O que te afasta da simplicidade e te prende ao controle. Mas a lâmina da verdade não apenas corta, ela também revela. Ela te mostra que a mentira religiosa sempre tem um preço. Um preço que você paga com a sua paz, com a sua liberdade, com a sua própria conexão com o divino. A religião te vende um atalho, um caminho fácil, mas no fundo te entrega um labirinto sem saída. Você já se sentiu girando em círculos, sem encontrar o alívio que tanto buscar? Essa é a tática deles, te cansar para que você desista de buscar a verdade por si mesmo. Para cortar a mentira, você precisa desenvolver um olhar aguçado, um olhar que não se impressiona com títulos, nem com multidões. Um olhar que busca a humildade, a compaixão, a justiça. O que é que realmente te edifica? O que te aproxima de uma paz verdadeira? E o que te deixa mais ansioso e culpado? A resposta está na lâmina que você carrega, na sua capacidade de discernir. E se você descobrisse que o maior poder para cortar essa mentira está no seu silêncio, na sua observação, no seu compromisso com a integridade do Salmo 15? Mas como afiar essa lâmina? Como você pode, sozinho, discernir a verdade em meio a tanta confusão que esses guias cegos plantaram na sua mente? Existe um segredo para isso, algo que te protege do veneno e te fortalece para a batalha que se aproxima. Você sentiu a lâmina afiada em suas mãos, a vontade de cortar o engano. Mas como afiar essa lâmina sem se ferir? Como discernir a voz verdadeira no meio do coro ensurdecedor de promessas vazias e medos plantados? Eles queriam que você dependesse deles, que a sua fé fosse um empréstimo, não uma herança, que sua própria voz interior, aquela que sussurra a verdade,
fosse calada pela autoridade imposta de outros. A grande mentira é que a verdade é exclusiva, guardada por poucos. A verdade é um espelho, e para vê-la, você precisa ter coragem de se olhar, não o que os outros dizem que você é, mas o que pulsa em seu mais profundo ser. E isso é algo que a religião institucional sempre temeu. Eles não querem que você se encontre, porque quando você se encontra Deus de uma forma que transcende templos e doutrinas, e então o poder dele se desfaz, como pó ao vento. Por isso, é hora de voltar às raízes, à fonte, aquilo que eles tentaram distorcer. A Bíblia, não como um livro de regras para ser imposto, mas como um mapa para a sua própria alma, um guia para a voz da compaixão. Sabe, a verdadeira voz do Messias não impõe. Ela convida. Ela não amedronta. Ela liberta. E essa voz está lá, nas páginas, esperando que você a encontre sem as lentes turvas de quem tem interesses. Ela está lá, no silêncio da sua leitura, na profundidade da sua reflexão. Mas não basta ler. É preciso ouvir com o coração. Quantas vezes você já leu um versículo e ele parecia morto, sem vida? E quantas outras vezes, em um momento de dor, de busca sincera, aquela mesma palavra saltou da página e te tocou a alma? A diferença não está no texto, mas no solo do teu coração. Está na sua disponibilidade para uma oração verdadeira, sem palavras decoradas, sem poses. Uma oração que é um grito, uma entrega, um pedido de direção. Essa é a oração que atravessa os céus, e não a que fica presa no teto. A fé inabalável não vem de sermões inflamados ou de campanhas milagrosas que te cobram mais do que entregam. Ela nasce da sua intimidade com o Criador, da sua coragem em confrontar o que te foi imposto e buscar por si mesmo. É quando você decide quebrar o ciclo de dependência e assumir a responsabilidade pela sua própria jornada espiritual. É um ato de pura liberdade, entende? Uma declaração de independência da religião para uma conexão genuína com Deus. E essa conexão, meu amigo, é a sua maior proteção contra o engano. Quando sua luz interior se acende, as sombras da mentira religiosa perdem a força. Você começa a ver o anticristo disfarçado nas manipulações, nos discursos que te diminuem, nas promessas que te aprisionam. Você começa a sentir a paz que vem de uma verdade vivida, não apenas ouvida. Essa paz te torna inatacável. Mas e se o verdadeiro teste para essa fé não estivesse no que você crê, mas no que você decide fazer com ela, em suas atitudes diárias? O espelho da alma te mostra a realidade. E a realidade é que a sua capacidade de discernir a verdade está em você, na sua honestidade, na sua sede por algo real. Não precisa de ninguém para te dizer o que é certo ou errado, quando você tem o espírito da compaixão te guiando. Mas como levar essa verdade, essa lâmina afiada, para as suas escolhas mais difíceis no dia a dia? O que acontece quando a integridade te custa caro? Você se olhou no espelho da alma, viu a verdade e a lâmina afiada em suas mãos. Agora, a questão não é mais o que é a verdade, mas o que você fará com ela. A integridade do Salmo 15 não é uma teoria para ser debatida em púlpitos, é uma vida para ser vivida no caos das suas escolhas diárias. E é aqui que o verdadeiro teste da sua fé inabalável começa. Porque viver na verdade, em um mundo que prefere a mentira conveniente, tem um custo. Um custo que a religião raramente te prepara para pagar. Eles te ensinaram a buscar a paz em discursos bonitos, em retiros espirituais, em bolhas onde o mundo lá fora não te alcança. Mas o Salmo 15 te joga de volta para a rua, para o trabalho, para os relacionamentos mais complexos. Ele te desafia a ser íntegro quando ninguém está olhando, quando a mentira seria mais fácil, mais lucrativa. Ele te força a questionar: estou andando em sinceridade? Pratico a justiça mesmo quando ela me custa algo? Falo a verdade no meu coração, mesmo quando ela me torna impopular? Pense nas suas relações. Na família, no trabalho, com os amigos. Quantas vezes você se calou diante de uma injustiça para não criar atrito?
Quantas vezes deixou de defender o oprimido para não se indispor com o opressor? A religião te ensinou que a paz é a ausência de conflito, mas a verdade do Messias te mostra que a paz verdadeira nasce do conflito com a injustiça. É a compaixão em ação, mesmo que isso signifique se opor à corrente. E quando você decide viver essa verdade, as máscaras caem, e nem todos estão prontos para ver a sua face genuína. O Salmo 15 é um detector de mentiras. Ele te pergunta se você difama o próximo, se aceita suborno, se o seu dinheiro é sujo de alguma forma. São perguntas desconfortáveis, eu sei. Mas é nessa desconforto que a sua oração se torna mais do que palavras. Ela se torna um compromisso vivo. A sua fé não é mais uma fachada para impressionar, mas a fundação de cada atitude, de cada palavra, de cada pensamento. Isso, meu amigo, é o que realmente diferencia o homem de Deus daquele que apenas frequenta a igreja. A verdadeira Bíblia não te promete uma vida sem lutas. Ela te promete uma vida de propósito, onde cada batalha é uma chance de afirmar sua integridade. E as pessoas que vivem essa integridade, elas não são intocáveis pela religião hipócrita. Elas são, muitas vezes, as primeiras a serem atacadas, a serem chamadas de rebeldes, de problemáticas. Por quê? Porque a luz da integridade expõe as sombras da hipocrisia. E ninguém gosta de ter suas sombras reveladas. Você será rotulado, será julgado. Talvez até mesmo rejeitado por aqueles que um dia você chamou de irmãos na fé. Porque a sua escolha de viver o Salmo 15, de caminhar em verdade e justiça, é uma denúncia silenciosa contra aqueles que se enriquecem com a mentira religiosa. É a sua vida se tornando a prova viva de que o anticristo não é uma figura distante, mas o espírito de engano e manipulação que se infiltra em todas as esferas, inclusive nas mais sagradas. Mas, e se eu te dissesse que esse custo é, na verdade, o seu maior tesouro? A dor da rejeição, a solidão da verdade, são os sinais de que você está no caminho certo. São a prova de que você está construindo um alicerce que jamais será abalado. A paz que você busca, a verdadeira paz, ela não é a ausência de problemas, mas a presença inabalável da sua integridade, mesmo diante das maiores tempestades. Você está pronto para pagar esse preço? Pronto para ser um farol de verdade em um mar de engano, mesmo que isso signifique navegar sozinho por um tempo? O que você fará quando a voz da mentira tentar te puxar de volta para o conforto da conformidade? Você pagou o preço, sentiu o corte da lâmina e a dor da verdade. Mas essa dor não é o fim, é o portal. O caos do mundo tentou te arrastar, a voz da mentira tentou te seduzir de volta para a conformidade. Mas você permaneceu firme. E é neste ponto de resistência, neste chão de honestidade, que a verdadeira recompensa de uma vida íntegra se revela. A paz inabalável que nenhuma circunstância pode roubar. Eles te prometeram essa paz em rituais vazios, em templos grandiosos, em promessas que dependiam do seu desempenho para se cumprir. Mas o Salmo 15 te mostra que a paz não é algo que você compra ou conquista por mérito religioso. A paz é um estado de ser. É o eco da sua alma em alinhamento com a verdade. É a certeza de que não importa o que aconteça lá fora, você está inteiro por dentro. Você está em casa, na presença de Deus. Pense na liberdade de não ter que fingir. A leveza de não carregar o peso da hipocrisia, de não ter que esconder quem você realmente é, nem o que pensa. Essa é a libertação do cárcere invisível que a religião construiu ao seu redor. A fé inabalável não é uma couraça contra a dor, mas uma bússola que te guia através dela. É a capacidade de olhar nos olhos da adversidade e saber que sua fundação não está em areia movediça, mas na rocha da integridade. A Bíblia, que antes parecia um livro de regras distantes, agora se revela como um mapa para a sua própria transformação. A oração, que era um monólogo de pedidos, transforma-se em um diálogo íntimo com o Criador, uma conversa de coração para coração. Você não precisa mais de intermediários, de guias cegos que te conduzem a abismos.
Você tem acesso direto. A cortina do templo se rasgou, e a sua compaixão se expande, não para se encaixar em padrões, mas para viver a verdade. O anticristo, o espírito de engano e manipulação que se disfarça em vestes de luz, perde todo o poder sobre você quando a sua luz interior brilha com a intensidade da integridade. Ele não consegue mais te controlar com medo, com culpa ou com falsas promessas, porque você já encontrou o verdadeiro tesouro, a autenticidade da sua própria jornada espiritual. Você é livre, não por ausência de correntes, mas por ter as chaves para destrancar a si mesmo. Esta não é uma paz passiva, é uma paz ativa. Uma paz que se manifesta na sua ousadia de defender a justiça, na sua firmeza em falar a verdade, na sua escolha de amar o próximo como a si mesmo, não porque alguém te mandou, mas porque isso pulsa em seu coração íntegro. Essa é a paz que te permite dormir tranquilo à noite, sabendo que você viveu de acordo com os princípios que o próprio Salmo 15 nos apresenta. Você destrancou a vida com verdadeiro significado e propósito. A paz que você tanto ansiava, aquela que você só encontra aqui, neste caminho de verdade e integridade, agora é sua. Não é um estado temporário, mas uma condição permanente da alma. Então, eu te pergunto agora, qual será o seu próximo passo? Você continuará a edificar sobre a rocha da integridade? Ou permitirá que as vozes do passado te arrastem de volta para a areia movediça? A chave está em suas mãos. E a porta, meu amigo, está aberta.